Agora sim, vamos lá então. Mia, muito bem-vinda de novo, né, no nosso podcast. Tu já é de casa aqui, né? Já tá super à vontade, já vive na revista, vive no podcast. Então, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Ai, eu agradeço. Sempre muito bom estar aqui. E já é isso, já me sinto em casa, já estou ambientada, mas muito obrigada pelo convite. Então, para a gente começar, Mia, eu vou começar falando de um ponto que eu acho que é, assim, em 2022 a gente enviou a pintora de rena da Alca Joshi, né? E vários associados, então, já conhecem a Alca desse contexto, já leram a pintura de rena antes. E esse foi um ponto que a gente levantou desde o começo, né? Que certamente quem leu a pintura de rena teria já uma expectativa posta em relação a esse livro, iria comparar as duas obras, inevitavelmente, né? A gente sempre faz isso, de comparar os livros que a gente já leu do mesmo autor. Então, eu queria saber se tu chegou a ler a Pintura de Reno, eu acho que sim, né? E quais foram as tuas impressões gerais sobre esse novo livro da Alca, se tu fez essa comparação também, um pouco por aí. Como tu disse, impossível não comparar, né? Mas eu estava muito empolgada. Estava muito empolgada, eu tinha gostado muito do primeiro. Eu gosto muito desse tipo assim de ficção histórica que vai misturando um monte de coisas, né? E os temas que ela trata, ela é muito focada nessa questão da mulher, né? Da mulher, da presença da mulher no mundo, como a mulher se coloca. Então eu tava assim com muitas expectativas. Eu acho que bem, não sei qual vai ser a opinião dos leitores, né? Eu gostei muito de ambos, mas acho que eu gostei mais desse. Não sei, talvez por causa da temática, não sei, talvez as menções a Jane Eyre, mas, mas me deu assim, não sei, gostei mais. Mas não que eu não tenha gostado do outro. Amei o outro também. Foi só uma coisa mais pessoal ali. Ou talvez porque eu já estava ali no universo, né, daquele livro, já estava familiarizada, então talvez isso também. Mas assim, acho que quem não leu ainda vai querer ler, sabe? Vai querer ir atrás. Sim, é engraçado, tem o texto que tu escreveu para a revista sobre a autora, eu vi que um dos títulos que poderiam ter sido, né, para esse novo livro, que ficou 6 dias em Bombaim, ela tinha considerado chamada Painter, né, que é a pintora. E, enfim, ia ficar muito parecido, né, com o título que em inglês é The Henna Artist, então não ficaria tão parecido em inglês. Mas em português acho que isso seria um desafio aí de tradução para não ficar um título muito parecido. E fiquei pensando do quanto ela acaba trabalhando de diferentes formas também, essa intersecção entre mulheres e arte também, né? De maneiras bem distintas. Isso acaba aparecendo nesses dois livros. É muito isso, porque quando a gente vai ver, assim, na história geral da arte, mas falando, assim, especificamente de pintura, que acaba que esse livro vai por esses caminhos, né? E ela se inspira muito ali na figura da Rita Sergil, gente. Não sei exatamente como se pronuncia, mas enfim, a pintora indiana ali, né, da década de 30 que ela se inspira, e eu fiquei pensando muito nisso, que eu gosto muito de história da arte, é algo que me fascina bastante, e só que os grandes pintores que a gente conhece são homens, né? E não é que as mulheres não fizessem ali as suas artes, não tivessem também, não fizessem parte dos movimentos. A gente vai ter mulheres ao longo da história da arte que vão se destacar. Então, esses dias, por exemplo, eu estava vendo um mural da Roma Antiga. Eu acho que é mais ou menos ali do século I da nossa era. E era um mural que mostrava uma mulher pintando um mural com Dioniso ali, com o deus Dioniso. Bem, a gente não tem, assim, grandes registros de mulheres pintoras, ainda mais para trás, né? Mas, assim, o mural já mostrava a mulher pintando. Então, obviamente, existia. Aí a gente vai. Depois a gente tem no Renascimento também mulheres que eram pintoras, que sofreram, inclusive, muitas violências por causa disso. E a gente não tem tanto acesso, tanto conhecimento às obras delas, como a gente tem, por exemplo, de um Botticelli da vida, sabe? E não que não seja incrível, assim, um artista maravilhoso, mas e aí, o que que isso nos diz, né? Então, essa história é uma história muito centrada ali na visão masculina.
e sempre foi, só que depende de quem conta a história, né? E eu fiquei muito pensando assim, fascinada enquanto eu li esse livro, porque, beleza, é ficção, mas é uma ficção escrita por uma mulher e que coloca essa questão da mulher artista no centro, né? Então isso muda o nosso olhar também para a gente conseguir enxergar a história da arte ou questionar essa história da arte, né? De outra maneira, com outros olhos. Isso me lembrou bem. Eu depois, para escrever os textos, eu fui atrás ali das questões biográficas da autora, entrevistas que ela tinha dado e tal. E eu não surpreendentemente vi que uma das grandes inspirações dela é ali as irmãs Brontë, né? E isso me deixou muito feliz porque, bem, eu pesquiso as Brontë, mas também porque, por exemplo, tem esse livro da Anne Brontë, A Inquilina de Wildfell Hall, cuja protagonista ela é uma pintora, né? Então tu tem ali já alguma coisa que parece que a autora viu isso e, poxa vida, vou construir algo aqui, né? Dialogando com essas questões. Então, assim, fiquei muito feliz, muito satisfeita de poder ler isso e ficar pensando em como agora com o mercado literário, editorial, trazendo cada vez mais ficções escritas por mulheres, né? A gente tem esse outro olhar. Então a gente tem essa possibilidade de ter outra visão e ter uma história contada numa perspectiva diferente. Muito legal. E uma coisa que eu queria comentar também em relação ao texto que tu escreveu, né, sobre a trajetória da Alcajote, que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção no percurso dela, que é diferente, assim mesmo, é o fato dela ter trabalhado durante décadas, né, na área de publicidade, só bem mais tarde que ela desenrolou a trajetória dela na escrita, de maneira mais, falando de uma maneira um pouco mais assim, enquanto carreira, né? Que ela se tornou escritora mesmo. E eu acho muito legal de perceber isso, porque isso rompe com uma concepção mais convencional, assim, de dom do escritor prodígio, que começou desde sempre, sempre quis, sempre fez, e valoriza todo esse percurso de vida dela que ela teve e que, no fim, se tornou também um repertório para ela ter hoje uma obra tão madura, né? Então, queria te pedir para comentar um pouquinho esse ponto também. Eu adorei descobrir um pouco mais a respeito dela nesse sentido também, porque é muito isso que tu falou. Se tem essa ideia que é uma ideia que vem lá do romantismo, né? Essa ideia do gênio literário que simplesmente assim. A musa ela sopra no ouvido ali do escritor, o escritor simplesmente coloca o texto no mundo e deu. Aquele texto não precisa ser trabalhado, ou tu nasce com isso, ou já era, tu nunca vai desenvolver isso ao longo da vida, e não é assim, né? A trajetória artística, literária, ela é como diz a palavra, ela é uma trajetória, ela é um percurso, né? Então, é essa questão que existe eu acho que existe uma cultura, assim, uma parte da nossa cultura que é muito etarista. É muito etarista, né? Que tudo tem que ser para ontem. Se tu não fizer as coisas ali, no máximo até os 35 deu, a vida acabou, né? Tu vira um Nosferatu depois dos 30 se tem uma ideia bizarra a respeito disso, especialmente no que tange as mulheres, né? Então Uhum. parece que tu tem um prazo de validade que tá sempre ali muito, que é o início da vida, na real. Até os 30 anos é ali, tu tá começando a viver, tu tá te estabelecendo no mundo enquanto uma pessoa adulta, tá te descobrindo, né? Tá vendo teus caminhos. Então, claro, existem pessoas que vão fazer grandes obras ainda na juventude. Mas assim, esse não é né, não é o que costuma acontecer com a maioria. A maior parte dos autores, dos artistas, se a gente vai realmente colocar ali uma lupa para examinar, eles têm essas trajetórias que levam muito tempo, às vezes uma vida inteira ali de escritas e erros e acertos, ou às vezes, como no caso da Alca. Tu vai por outros caminhos, tu trabalha com um monte de coisa, tu vai ali para publicidade, né? E até tu conseguir, às vezes, criar coragem de tirar aquilo de dentro de ti, tirar essa história, porque também essa concepção muito romântica do gênio, isso faz com que a gente, às vezes, se questione se o que a gente tem dentro de nós é o suficiente, né? Então, é todo um trabalho, às vezes, de uma vida inteira para tu dizer, não, peraí, eu tenho capacidade de trabalhar isso aqui. Talvez eu não acerte de primeira,
mas com o tempo eu vou construindo, né? E graças aos editores a gente consegue ter aí uma parceria na escrita para construir boas histórias. Eu acho que a trajetória dela mostra muito isso e é fascinante. É, eu acho inspirador também, assim, porque eu acho que de modo geral, né, como é difícil para mulheres, para nós, enquanto mulheres, a gente se autorizar a reservar um espaço para atividades criativas, né? Isso parece uma coisa acessória. Não é posto da mesma maneira para os homens, né? Na criação dos meninos, assim. Então, a impressão que dá é tipo assim, não, tudo bem, eu até vou ter uma atividade criativa no tempo que sobrar, só que aí nunca sobra tempo, né? Então, para abrir tempo, espaço para isso, a gente tem que deixar de lado outras demandas e, enfim, isso também é uma possibilidade que só existe quando a gente usufrui de alguns privilégios, alguns ou outros privilégios que nos permitam abrir esse espaço, né? Mas, em alguma medida, também é uma questão da gente dizer, não, eu vou relativizar outras coisas, mas o espaço da minha criação eu não vou relativizar, isso é importante. E, às vezes, conseguir ter esse discernimento e colocar isso como prioridade é uma postura que só a maturidade traz mesmo, né? Vai trazendo, assim, é muito difícil fazer isso no momento mais inicial da vida, né? É exatamente isso. E aí me lembra muito o ensaio famosíssimo da Virginia Woolf, né? Um Teto Todo Seu, no qual ela vai tocar nesses temas que, tipo, é tão difícil para uma mulher conseguir pegar e reservar o espaço, né, ali na vida dela para fazer arte, né? Para o fazer artístico. E o que é que uma mulher precisa? Sim, ela pode ter o talento, pode ter a inspiração, pode ter tudo isso, mas ela precisa do teto. Ela precisa de condições financeiras, né? Isso não é uma coisa muito fácil. Então, assim, é complicado e às vezes é o trabalho de uma vida para tu ter a maturidade para conseguir lidar com as coisas, né? E infelizmente a gente vê que ainda existe uma grande disparidade da questão de gênero, de como, como tu bem falou ali, até a criação, né, de meninos e meninas difere nisso, e as possibilidades, as portas que são abertas ou não, e até mesmo a mentalidade, tipo, o homem pode tudo, vai lá, faz, reserva teu tempo. O homem tem muito hobby, né? A mulher, o hobby não é bem assim, né? Então, enfim, assim, eu acho que gera muitas questões e é isso que eu acho que, retomando ali o que eu falei há pouco sobre a questão dos temas do livro, mas por isso também que eu acho que é tão fascinante, assim, tão importante, me deixou tão empolgada, assim, na leitura, de ver como esse é um livro que, ao meu ver, ele ajuda a questionar certas coisas, sabe? Certos paradigmas, né? A respeito aí da mulher artista, como a mulher pode se colocar no mundo e tentar criar sua realidade, né? Transformar a sua vida. Bom, e assim, um dos grandes pilares dessa história é a oposição, né, entre duas personalidades femininas, né, da Mira e da Sona. E eu entendo que esse contraste ele tem uma função na narrativa, no sentido de evidenciar de uma maneira que poderia ser até um pouco caricatural, assim, quais eram as possibilidades que estavam postas para as mulheres naquele tempo e contexto, e quais possibilidades que eram mais restritas e que tu tinha que ser, tipo, muito rebelde ou mais irreverente, assim, para conseguir ultrapassar essa linha, né? Mas ao mesmo tempo eu acho super importante que a gente não olhe com uma lente simplista de colocar a Mira como a mulher insubmissa e a Sona como a mulher recatada, porque também dentro do contexto dela, né, dos limites dela, ela soube, né, como ser insubmissa, como desafiar esse lugar. E a Mira é uma personagem que a gente vai aprendendo ao longo da narrativa a tirar um pouco ela desse pedestal, né, que também pode ser um fardo, acho, né? Colocar qualquer mulher num pedestal assim pode ser um fardo, uma coisa desumanizante, né? Então isso me parece bem especial, assim, na narrativa, que aos poucos a gente vai desmontando esses estereótipos, entendendo que mesmo uma mulher que aparentemente caminha dentro da norma, ela precisa o tempo todo fazer frente a um contexto de opressão, né, qualquer que seja, e a Sona também tem essa complexidade da identidade dela de ser indiana e inglesa, né? Esse não lugar que em alguma medida dialoga com a própria história da autora, né? Que é indiana americana. E essa posição do outro, né? Que foi uma coisa que tu trouxe também bastante no teu texto para a revista.
E aí queria te escutar sobre o que que tu achou da construção dessas personagens, né? Tu falou bastante da coisa da liminaridade no teu parecer sobre o livro. Queria te ouvir um pouquinho. Bem, antes de falar da linearidade em si, tu estava falando, eu estava lembrando de uma coisa que esses dias eu estava lendo uns contos da Júlia Lopes de Almeida e daí eu fui, bem, coisa de acadêmica, né? Eu li os contos e fui procurar uns artigos. Aí eu lendo os artigos eu estava vendo que tem uma pesquisa que foi feita há alguns anos sobre a Júlia Lopes de Almeida lá na Unicamp. E essa pesquisa, ela fala muito sobre como a Júlia, ela fez na literatura dela um feminismo possível. Que é esse feminismo possível, né? É o que ela podia fazer naquele momento ali do final do século XIX, início do XX, né? E que por isso a pesquisa conclui que hoje em dia ela não é tão lida e tão conhecida quanto na época, que na época ela era uma grande autora, né? Uma autora muito lida, assim, no Brasil todo, numa época em que basicamente não se tinha pessoas alfabetizadas, assim, da maneira como a gente tem hoje, né? Então, o analfabetismo estava muito alto e ainda assim, ela era uma autora que vendia muito e era muito conhecida. E isso diz muito, né? Só que agora, hoje em dia, a gente não conhece tanto da Júlia. E por quê? Porque a pesquisa conclui que é porque ela fazia assim, ela parecia que ela se conformava muito com as normas da época. Só que não era isso. A Júlia, ela se colocava sempre do modo assim, questionador do papel da mulher na sociedade, né? Então, só que até onde ela podia ir? Tu vai até onde tu pode, sem que isso te prejudique. E isso não deveria ser demérito, né? Para a gente olhar assim para a vida de, então é uma mulher que ela vai ser menor, então, como artista ou como pessoa, enfim, por ela não romper todas as barreiras, sabe? Eu acho que essa é uma questão que acaba também surgindo ali no livro, né? E agora que tu falou isso, eu lembrei que é uma coisa que a gente tem tão próxima aqui, né, com a questão da Gina Lopes de Almeida, e a gente vê isso porque acaba que meio que é universal da história da mulher. Então parece que às vezes se tem essa ideia de que a mulher, se ela vai fazer alguma coisa, ela vai se posicionar, especialmente porque a posição de artista ela é uma posição política, né? Eu acho que é muito difícil tu separar uma coisa da outra. E parece que se espera que então ela seja a grande desbravadora de tudo, que ela, né, ela seja a pessoa mais rebelde, que ela faça. Não é bem assim. A gente faz o possível dentro das nossas vidas e isso não nos diminui, né? Porque todo mundo tem suas limitações e o próprio tempo, a própria época nos coloca essas limitações. E nesse contraste da Mira com a Sona, eu achei muito interessante porque é bem isso que tu falou. A Sona, ela pode parecer a princípio uma mulher mais conservadora, mais ali dentro, né, daquilo que se espera dos costumes e tudo mais. E até ela é mostrada no início do livro como medrosa, né? Ela é medrosa, que não sai daquelas barreiras e daquela vida, mesmo sofrendo com isso. Mas não é bem assim. E esse convívio delas, por mais breve que seja, muda tudo, realmente, né? Só que muda até que ponto? Isso é uma coisa que eu achei muito legal ali até no final da história, porque sim, a vida da Sona com certeza muda a partir daquilo, mas a vida privada dela, ela se permite mais. Agora, a vida pública, ela continua ali, né, tendo certos cuidados, certas aparências, porque ela ainda é uma mulher do seu tempo. E tu não pode sair tanto assim, tu tem que ter essa questão. Isso não diminui ela. Eu acho que isso faz com que ela se torne uma personagem mais complexa, né? E já a Mira, eu adorei a forma como, que nem tu falou, a Suna coloca ela no pedestal e depois ali quando a Sona volta, né, e tem a conversa com o marido da Mira, e daí ele mesmo diz isso pra ela, é que ela sabia que tu colocava num pedestal e ela queria que tu entendesse que o mundo não é assim, e que nem porque tu admira uma pessoa e essa pessoa parece assim uma
uma pessoa tão incrível, uma artista tão à frente do seu tempo, que faz isso, faz aquilo, não é por isso que ela é perfeita, e não é por isso que vai todo mundo pensar, e não é por isso dela, né? E não é por isso que ela não vai ter problemas, inclusive por causa desse comportamento. Então, é uma questão, eu acho, muito de equilíbrio, de mostrar as possibilidades, né? Do que tu pode, sim, tu vive como uma mulher, então tu sabe que isso é complicado, ainda mais numa época e num país que tem leis tão, né, tinha leis tão restritas quanto essa questão de gênero, mas ainda assim, vê aquilo que tu realmente quer, né, enxerga a tua vida, enxerga teu próprio coração, vai atrás eu acho que é isso, calcular os riscos. Calcular os riscos que tu quer correr e ver o que vale a pena para ti, sem que tu te prejudique tanto, né? Então, achei muito legal. Acho que elas são muito complexas, elas não são perfeitas. E eu gosto muito disso. Eu gosto de histórias em que personagens não são perfeitos, especialmente mulheres. Eu acho que a gente passou tanto tempo com uma literatura que mostrava mulheres perfeitas, tentava ser assim quase pedagógica, né? E então a gente vê essas mulheres que têm suas questões, é muito bacana. E a respeito da liminaridade que tu falaste, né? Que eu falo um pouco no texto ali. Eu, eu fiquei pensando muito a respeito disso, porque ela é ali a Sona, ela é essa figura, ela é uma personagem que ela não é inteiramente indiana, mas ela também não é inteiramente britânica, então ela está habitando ali os dois mundos. Isso faz com que ela seja isolada naquela sociedade, né? A gente vai ver que ao longo ali da história, isso causa alguns conflitos para ela. E é claro que àquela altura ali, as pessoas já estavam mais acostumadas com a existência dessas pessoas, que não habitavam totalmente um mundo nem outro, mas era um momento de muita hostilidade, né? Então ela tem assim contra ela uma hostilidade dupla, que é uma hostilidade do próprio gênero, que era para todas as mulheres, então ali a gente vai ter no início da trama, por exemplo, aquela amiga dela que sofre violência doméstica de uma forma terrível. E não se tem o que fazer a respeito disso, porque essas são as regras, essas são as leis daquela sociedade. Ao mesmo tempo, ela vai sofrer hostilidade por ser parcialmente branca, por ter um pai branco inglês, né? Num contexto em que tu tem um contexto de colonização e essa colonização está começando a ser combatida. Então, o inglês era o inimigo. E ela ter a pele mais clara, ela ter um nome ali, um sobrenome inglês, isso faz dela uma pessoa que é vista com certa desconfiança. Ela não é inteiramente ali dentro dos costumes, por mais que tenha sido criada neles, que tenha uma mãe indiana, tudo mais, é algo que coloca ela sempre nessa fronteira, né, nessa liminaridade. Isso eu acho que complexifica mais ela e também traz um recorte de um tempo, né, daquele momento, que a gente não vê tanto, né? A gente tem, assim, alguns livros, alguns filmes que tratam a questão ali da pessoa indiana naquele momento de revoluções, né? E é uma época entre guerras que está sendo vivida ali, mas existiam também essas pessoas em estado liminar, que eram de um lado e de outro, e como elas se comportavam e como tinham que encarar os desafios a partir disso, né? Então, eu achei muito interessante que a autora toque nesse ponto, que é um ponto tão sensível da história. E Mia, trazendo um ponto assim que tu trouxe também no teu parecer, que eu achei interessante, porque foi algo que em alguma medida parece ter te incomodado na leitura, e acho importante também a gente falar, né, sobre os nossos incômodos em relação aos livros. Tu comentou de ter achado pouco crível que uma mulher naquela época viajasse sozinha pela Europa com tanta tranquilidade, né, quanto a Sona fez. E aí eu queria saber em que medida que tu considera que, enfim, uma licença poética, assim, da autora em relação à verossimilhança pode ser concedida numa narrativa literária, mas em que medida isso incomoda também, assim, como é que tu vê essa questão? Assim, eu nem sei se me incomodou de fato, mas foi algo que eu fiquei, tá, será que ela realmente conseguiria fazer tudo isso? Sabe? Mas eu acho que na ficção a gente pode fazer, não é um grande problema, não é algo
tão escabroso assim. Só que é muito complicado ser uma mulher, mesmo hoje em dia, se uma mulher vai viajar sozinha, ela vai se deparar com muitos desafios, muita violência, muitas questões que é complicado, né? É complicado. Eu tenho algumas amigas que são mochileiras inveteradas, estão sempre pra lá e pra cá, e, cara, às vezes é assustador, assim. É uma vida fascinante, mas às vezes é muito assustador. Porque a gente tem. O corpo feminino, ele é visto como público, né? Então, a gente ainda tem esse problema na sociedade. E se a gente tem isso agora, 2025, isso era muito pior ali no início ali do século, né? E ainda mais numa época entre guerras que estava todo mundo extremamente perturbado da cabeça, né? Então é uma época com muita violência e isso me deixou muito pensativa. Para além das regras e das coisas, até tem um momento em que o médico, ele... Esqueci o nome dele. Mas o Amit, eu acho. Mas o médico, ele convida ela para ir com ele nas viagens que ele vai fazer para promover a causa e tal. E ela fica pensando, como é que eu vou fazer isso se não é permitido que uma mulher viaje, assim, não sendo solteira, né, não estando casada, e eu também não posso casar com esse cara, porque, enfim. Então, são muitas complicações, assim. Eu acho que a autora ela até traz alguns pontos, e é isso que tu falou, tem uma licença poética, né? Mas a minha parte ali de pessoa que gosta muito de história e que fica pensando muito a respeito disso, ficou tipo, tá, será que isso realmente seria possível? Eu acho que funciona para a história. E Mia, eu queria saber o que que tu achou do final do livro, assim, do desfecho, né? Porque também tem essa trama da Sona tá indo atrás da história familiar dela, né? Indo atrás desse pai. É, e aí, enfim, a maneira como isso se conclui, no fim, é um pouco inconclusa, né? Em relação a um reencontro dela com o pai dela, que acaba não acontecendo, mas ela conhece ali irmãos, conhece a mulher que foi casada com o pai dela. Então, queria saber o que que tu achou desse final, se atendeu às tuas expectativas, assim. O que tu achou da escolha da autora, né, em finalizar dessa maneira. É uma coisa curiosa, porque quando começou toda essa ali a trama da morte ali, né? E ela tendo que sair para entregar os retratos e as pinturas e tudo mais. E daí surgiu essa oportunidade de ir atrás do pai, né? Conhecer, entender o que tinha acontecido. Mas eu fiquei pensando assim durante a leitura, nossa, mas se ela encontrar esse pai, eu acho que vai ficar meio estranho com a trajetória dela. Talvez fique, não sei, talvez um pouco água com açúcar, assim. E o livro, às vezes, ele vai por um caminho meio assim, mas acho que ele não chega a se tornar um clichê, sabe? Uma coisa. Então, eu gostei do que a autora fez. Eu acho que ela conseguiu arrematar bem, sem que caísse numa coisa estereotipada, numa coisa muito, né, talvez muito novelesca. Acho que ficou legal. Mas o que me surpreendeu muito, não estava esperando por isso, foi ali, de repente tu tem um salto de 12 anos na trama, e tem ali a filha, né? E quem tá com ela é o Edward ali, né? E, enfim, ela conseguiu ali fazer, né? Criar sua própria família, mas eu não vi aquilo acontecendo em nenhum momento quando eu tava lendo. Eu fiquei, caramba, eu cheguei ali. Gente, o que aconteceu? Mas achei maravilhoso, achei muito bacana. Sim, esses largos saltos temporais são uma coisa meio último capítulo de novela, assim, né? Em alguma medida. E, Mia, deixa eu te perguntar, tu tem o costume, assim, de ler literatura indiana? Tem outros autores que tu goste da literatura indiana? E junto com essa pergunta, queria saber o que que a experiência de ler Alka Joshi traz para a tua visão sobre esse país, né, que é tão grande, tão diverso. Enfim, eu sinto que, como qualquer país que a gente não conhece de perto, cada coisa que a gente lê, a gente vai ficando, meu Deus, como tem coisa, né, ainda para descobrir, mas a Índia eu acho que talvez seja um exemplo muito ilustrativo, né? Porque realmente é um país que existem várias Índias, assim. Bah, Débora, assim, eu não conheço tanta literatura indiana quanto eu gostaria, porque o que
assim, eu sou muito fascinada pela história da Índia, mas o que eu conheço da literatura deles é realmente a questão clássica ali das questões religiosas né, tu tem ali os textos sagrados. Eu li alguns contos também, mas da literatura mais de agora, mais contemporânea, eu não conheço muito. Mas eu tenho muita vontade de conhecer, porque é isso que tu falou. A Índia é gigantesca. É gigantesca e tem tanta coisa fascinante. E acaba que eu fui muito pro passado, da Índia durante a vida, porque, especialmente, eu acho que o meu interesse começou com o Queen. Eu gosto muito de Queen, a banda. E o Fred Mercury, ele era persa, e ele passou muitos anos na Índia, ele cresceu na Índia, né, e estudou na Índia, e daí eu fiquei completamente maravilhada com aquilo. E eu, nossa, eu quero descobrir mais disso. E comecei a ir atrás e tal. Mas é algo a se descobrir, assim. E acaba que, infelizmente, o que a gente sabe da Índia, né, no geral, o que chega mais para nós, é o que vem de autores britânicos, né? Então, não que todos eles vão fazer um trabalho, digamos, pejorativo, não é isso. Tem autores muito interessantes que trabalham com sensibilidade, mas não é a mesma coisa da voz de um autor indiano, né, falando do seu país. Então tem isso, mas eu acho que agora tá vindo mais essas leituras fora desse eixo, né? E tão importante, por exemplo, vocês estarem trazendo esse livro para cá, dessa autora, né, e colocando assim esse foco, dando esse foco, esse espaço para como a Tag faz muito bem, né? Não apenas com essa autora, mas com tantos os autores que são de lugares diferentes, né? De países diferentes, de línguas que não são ali necessariamente o inglês ou enfim, o espanhol, né? Que são eu acho que são as línguas mais traduzidas, né? Mas trazer essas visões diferentes é incrível como a gente vai encontrando tanta coisa maravilhosa que a gente não fazia ideia, né? Sim, e acho que é um movimento muito de comunidade, assim, né, quando a gente fala em comunidade, a gente fala muito em comunidade na tag, e acho que também passa, né, por essa mobilização coletiva da comunidade para querer fazer esse movimento de ler algo que não está necessariamente evidente ali, né, não está no primeiro plano, e que nós juntos, enquanto clube, a gente consegue ter uma força de trazer, né, nomes diferentes também. Enfim, é um trabalho que realmente só é possível porque tanta gente aposta nisso também, né, e tem esse desejo. E é engraçado pensar como muitas vezes a gente não realiza coisas, a gente fica muito queixoso, né? Ah, eu queria acessar mais isso, mas isso não tem e tal. E aí fica meio que pulverizado, várias pessoas com a mesma insatisfação, e que legal a gente poder se reunir assim em comunidade para tornar isso possível, né? Então, compartilha do teu contentamento também, que a gente consiga fazer isso como clube. E, enfim, é isso, Mia. As perguntas que eu tinha preparado. Queria te agradecer de novo pela presença, sempre muito bom. Sempre traz vários insumos, assim, de interesses teus, de história da arte, de outros autores que não estavam no nosso radar a princípio. Então, acho que as tuas colaborações com a revista trouxeram um conteúdo muito rico e aqui no podcast sempre é diferente também a gente poder hablar assim mesmo, né, mais livremente. Ah, eu que agradeço. Como eu disse, é sempre um prazer vir aqui e é maravilhoso a gente poder falar de literatura, fazer o que a gente gosta, né? Especialmente tratando aí de histórias tão diversas, tão legais. Então, muito obrigada por me convidar e, né, estamos aí nessa parceria há tantos anos, é sempre bom. Obrigada.